Conexão Profissional, na CBN Recife. Às 10 horas e 42 minutos, Conexão Profissional, uma parceria entre a Agilis RH, Rede Globo Nordeste e CBN Recife. Assunto a ser discutido hoje, superprodução no ambiente de trabalho. Vamos falar a respeito desse assunto com a sócia da Agilis RH, Andréa Carvalho. Dea, bom dia. Bom dia, Mário. Bom dia, ouvinte. Nós sabemos que estar bem apresentado no ambiente de trabalho é importante para a imagem profissional, mas muitas pessoas confundem, Andréa, boa apresentação com superprodução. Aí eu pergunto a você, para as mulheres, pode ser mais fácil pecar pelo excesso de produção? E com que elementos elas devem ter mais atenção, hein? Sim, Mário, de uma maneira geral, eu destaco 3 aspectos básicos, né, que a mulher deve ter atenção na hora de se produzir para ir ao trabalho. Um deles é a roupa. Um outro aspecto que eu destaco é a maquiagem. E um terceiro aspecto é o uso de bijuterias. Por quê? Porque quando a gente fala de imagem e de aparência profissional, usar roupas muito justas, roupas decotadas, né, ou com uma transparência, não são, Mário, de forma alguma indicadas para o ambiente corporativo. Nesse sentido, também é preciso ter cuidado com a maquiagem, né, que muitas pessoas usam de forma excessiva. E a gente sabe que quando a maquiagem é utilizada adequadamente, sem excesso, ela até ajuda a esconder algumas imperfeições, a dar um ar mais saudável, né, ao rosto, à pele. Mas nada de ir ao trabalho parecendo que vai a uma festa, com uma maquiagem muito forte, com batons muito escuros, né? E por fim, nesse sentido, o uso de bijuterias, né, muito grandes, chamativas, o uso de perfumes muito fortes, também se enquadra nesses cuidados. Então, Mário, quando se trata de imagem profissional, na minha opinião, chamar atenção pelo excesso nunca é uma boa estratégia. E o segredo para não pecar nessa produção é ser discreto, né? A discrição em todos esses aspectos. Okay. Para mim, ser discreto nunca tem erro. E para os homens, em que padrões de vestimenta são fundamentais seguir para passar com uma boa imagem? Para os homens é fundamental estar sempre com uma roupa bem passada, né? Uma roupa bem apresentada. Também optar por cores mais discretas, né? Especialmente nesse clima que a gente vive, que é aqui da nossa região, que é muito quente, e aí roupas escuras, né? Isso reforça o calor, enfim. Então, eu já ouvi também alguns profissionais questionando sobre o uso, por exemplo, de calça jeans para trabalhar, né? E eu acho que a depender do local de trabalho, se for um modelo mais tradicional, sem muitos detalhes, o uso é sim adequado. Já para aquelas pessoas que precisam trabalhar mais formal, de paletó, Mário, é preciso ter cuidado com o uso, por exemplo, de gravatas, né, muito coloridas, com estampas muito chamativas, e que aí podem passar uma impressão negativa. Além disso, em relação aos homens, um outro aspecto que eu destaco é se preocupar, né, com algumas questões de higiene, por exemplo, no que diz respeito a manter uma barba bem feita, cabelos bem cortados, sapatos limpos. São alguns pontos também observados e relacionados à imagem que o profissional transmite para o outro. Tá, para a gente resumir, em relação à apresentação, quais os principais erros que o profissional pode cometer e que cuidados ele precisa ter para construir uma boa imagem pessoal e profissional no ambiente de trabalho? Mário, todo mundo sabe que é preciso cuidar da aparência, né, para passar uma boa imagem profissional. E, normalmente, uma pessoa que se preocupa em ter uma aparência bem cuidada, ela demonstra atenção a detalhes, demonstra ser uma pessoa que tem um gosto por organização, mas a aparência somente não é importante. É preciso considerar que, além desses cuidados básicos, né, que nós já falamos, como roupa, cabelo, maquiagem, higiene, enfim, a postura e os atos praticados dentro e fora da empresa também são aspectos bastante relevantes na construção da imagem. Hoje, o que a gente tem visto, principalmente, né, com o uso crescente das redes sociais, é que muitas pessoas têm determinados comportamentos e atitudes da porta para fora da empresa e que pode, sim, né, impactar na vida dela, pode impactar na vida profissional, na imagem profissional. E muita gente esquece disso, né, esquece dessa repercussão do que é do lado pessoal, né, da imagem pessoal com a imagem profissional. Então, é importante lembrar que, mesmo estando fora do trabalho, a pessoa não se desvincula do profissional.
Então, Mário, eu gostaria de, para concluir, de chamar a atenção que não é só a aparência que conta. A linguagem corporal também pode dizer muito da pessoa, né? E aí, o que é que essa linguagem corporal, o que é que a gente pode destacar? Por exemplo, sentar-se de maneira mais despojada, mais desleixada, né? Ou numa conversa falar em voz alta, ou ficar de braços cruzados, são maneiras pouco adequadas de se apresentar diante do outro, né? Por isso é sempre bom ficar atento à forma como se fala, ao que se fala, né? Ter também atenção à postura, aos gestos corporais, né? Porque a gente sabe aquela velha história, Mário, afinal de contas, ter uma boa imagem é algo que leva, né, um certo tempo para a gente construir, mas qualquer deslize pode prejudicar e ter um resultado contrário ao que se quer, né? Ao resultado desejado. Andréa Carvalho, muito obrigado pelas suas dicas de hoje. Obrigada também, Mário. Bom dia. Bom dia. Começamos com a sócia da Agilis RH no Conexão Profissional de hoje a respeito da superprodução no ambiente de trabalho. Que cuidado nós devemos tomar para não exagerarmos?